Joel, boa tarde. Boa tarde, mais uma vez. Muito obrigado por ter aceito o convite para estar aqui conosco e contar a sua experiência, sua trajetória no futebol. Joel, você nasceu aqui na cidade de Santos? Nasci em 18 de 9 de 44. Aqui mesmo? Aqui em Santos mesmo. Seus pais eram já daqui? Não, meus pais eram daqui, vieram do interior e ficaram radicados a Santos. De que cidade eles eram? Não me lembro bem. Meu pai, minha mãe é mais de Santos, meu pai que veio mais do interior. Agora, sinceramente, não me lembro, que faz muito tempo isso. O que eles faziam? Qual era a atividade de trabalho? A minha mãe era dona de casa, tratou de mim e de meus irmãos. São 4 homens. E meu pai mexia com negócio de café, armazém de café. Café. E como é que foi a sua iniciação, seu interesse pelo futebol? Como é que começou isso? Como é que era visto o jogador de futebol naquela época? Não, eu comecei jogando bola na rua, porque eu morava na rua, na Antônio Bento de Amorim, no bairro do Marapé, e a rua não tinha calçada como tem hoje em dia. Então eu joguei muita pelada ali, eu e meus irmãos, entendeu? E calhou de eu ser jogador de futebol, porque todo mundo dizia que eu tinha um irmão que disse que era muito melhor do que eu jogando bola, mas isso é coisa muito difícil. Só que eu fui subindo, garoto jogando bola de pelada de rua, saí da rua, fui para Portuguesa Santista. Portuguesa Santista eu tive uma exceção rápida ali, comecei na Portuguesa Santista nos anos de 58 para 59, o primeiro campeonato mundial do Brasil. Comecei jogando no infantil, com 12 para 13 anos. Com 13 anos já fui campeão infantil. Com 15 anos era um garoto muito alto. Joguei no time de cima da Portuguesa Santista. E fiquei 3 anos na Portuguesa Santista. É um time praticamente aqui na vila. Na época tinha Portuguesa Santista, Jabaquara e Santos. Com 18 anos eu estava na Portuguesa Santista. O falecido Lula, treinador do Santos, mandou me comprar. E eu fiquei aqui no Santos de 1963 a 1972 para 73. Fiquei quase 10 anos aqui. Então, essa passagem do futebol de rua para a Portuguesa Santista, como é que foi? Alguém que te viu jogando? Foi você que se apresentou para jogar? Como é que foi essa? Alguém me viu jogando e não queria que eu fosse para a Portuguesa, queria que eu fosse para o Santos. Mas como eu tenho um amigo que eu joguei muita bola com ele, e ele falou, Joel, acho que é melhor você ir lá na Portuguesa, porque na Portuguesa a coisa vai ser mais fácil. Porque você no Santos era difícil de um garoto que venha da divisão de baixo subir. Muitos subiram, como subiu agora, atualmente, nós estamos em 1912, antes subiu o Robinho, teve o Pelé, viu o Juari também aqui, em 78, depois veio o Robinho, depois veio agora o Nilmar, quer dizer, o Raio caiu no mesmo lugar. E naquela época não existia muito isso. E eu dei sorte de sair da Portuguesa Santista e o Santos, na época, me comprar. E, quer dizer, foi um tiro meio, uma coisa meio indecisa e tal, mas queira ou não queira, o meu amigo acertou na mosca. Já, seu pai já gostava de futebol? Ou foi uma coisa Sim, meu pai gostava de futebol, mas ele quando houve esse problema todo, a minha mãe não queria que eu fosse jogador de bola, ela queria que eu estudasse como estudei. Cheguei até naquela época o científico e aprendesse uma profissão e não fosse jogador de bola, porque naquela época o jogador de bola ou ela era tido como uma pessoa meio desempregada, né? Hoje em dia mudou muito. Também quantos anos faz isso aí? Dos anos 50, 60. Hoje em dia não. Hoje em dia todo mundo quer que o pai, a mãe, o vizinho, todo mundo quer que o jogador, que seja jogador de futebol, porque é um negócio rendável. Porque esse negócio de jogar futebol, a maioria quer, mas isso não é para todo mundo, não. Futebol tem uma série de coisas, essa é a minha opinião. A pessoa tem que estar certa na hora certa, no lugar certo, tem que ter muita sorte. Eu conheci muitas pessoas que jogou muita bola, jogou bem, mas não viraram no futebol, não tiveram sorte. E outras que não jogavam tão bem tiveram bastante sorte e foram felizes no futebol. Joel, você como menino, você tinha algum clube do coração que você torcia?
Não, não é que eu torcia, entendeu? Porque eu era um garoto, sou daqui de Santos, eu morava no Marapé. O Marapé, por exemplo, você atravessa o canal, você está no Marapé. Você atravessar para o lado de lá, você está no Marapé, o bairro que eu morei. Atravessando para o lado de cá, você já estava na Vila Belmiro. Então, como eu e meus irmãos, tinha meus irmãos, meu pai, esse pessoal todo, sempre torcemos por Santos. Quer dizer, nós tínhamos que ver o Santos. Então você vê um time de fora vir aqui jogar, como eu vi São Paulo, vi o Vasco, vi o América, vi esse time todo quando era garoto, eu não podia torcer contra o Santos, eu torcia para o Santos. Agora dizer hoje em dia que eu sou santista, eu quero que o Santos ganhe. Mas também não vou me matar por causa do Santos. Vocês são um torcedor fanático. Porque a política é grande contra o Santos, entendeu? Porque na época que eu vi o Santos, quando começou, o primeiro campeonato que eu vi do Santos foi em 55. Eu posso falar. Depois disso, o Vasconcelos faturou a perna, em 56 para 57, subiu esse Pelé aí, essa sumidade aí, entendeu? Então você tenta ser mais ou menos meio prático. Esse pessoal que vinha de São Paulo irradiar o jogo do Santos, focalizar o Santos, eles eram obrigados a fazer aquilo. Eles eram obrigados. Eu digo o seguinte, que nem o Pelé. O Pelé é o maior jogador de futebol do mundo. E o Pelé, esse negócio do pessoal de São Paulo vir, que nem também era obrigado o pessoal do mundo, do Brasil todo, do mundo todo, ver o Pelé. Todo mundo queria ver o Pelé. Quer dizer, eles eram obrigados a engolir nós aqui em Santos por causa do Pelé. Mas fora disso, tinha outros grandes jogadores. Tivemos outros grandes jogadores. Você acabaram de falar agora com o Zito. O Zito foi um grande jogador. Tivemos Dorval, Coutinho, Pelé, o Pepe, veio o Edu depois. Quer dizer, o time foi muito grande. Então eles eram obrigados a vir aqui focalizar o Santos, porque o Santos ganhou muita coisa. E além disso, tinha o maior jogador de futebol do mundo que se chamava Edson Arilton Nascimento Pelé. E você gostava de acompanhar o futebol pelo rádio naquela época? Ou você preferia jogar? Não, quando eu tinha jogo aqui, se fosse possível, eu iria ver o jogo aqui. Mas eu, praticamente, eu estou falando tudo mais ou menos... vou indo lá, estou voltando aqui. Praticamente eu fui um cara que eu dei sorte. Porque muitos jogadores que jogou comigo na Portuguesa Santista gostariam de ter vindo para o Santos, mas não veio para o Santos. Além de ter dado sorte, de ter chegado com 18 anos, o Santos ter mandado me comprar, também eu tinha que ter potencial. E dei sorte de ficar no Santos de 9 para 10 anos. Não fui um titular. Mas eu fiquei, um jogador para ficar 9, 10 anos no clube, o cara tem que ter um potencial mais ou menos. Agora eu não fui titular. Fui titular várias vezes, joguei, saí, fiquei 9 para 10 anos aqui no Santos. Então, quer dizer, esse caso do Santos fazer essa excursão como fazia, de sair, jogar no Brasil e jogar no exterior, hoje em dia está difícil do time brasileiro fazer isso. Além disso, o Santos tinha o Pelé. Então todo mundo queria ver o Pelé. Só que o Pelé era um jogador que ele não jogava sozinho. Ele jogava com 11. Então, como eu fiquei nesse plantel esse tempo todo, dos anos 70, 60, no começo de 70, eu fui muitas excursões com o Santos, porque eles queriam ver o Pelé, me viam também, eu estava entre os 18. Mas e nesse começo, das suas lembranças do início do futebol, tinha algum jogador que você tinha como ídolo, que você era um modelo, era uma referência, a sua posição? Eu não vou dizer que era um jogador que era modelo, mas eu vi jogar Manga, Elvio, Ivan, vi o time do Santos, Zito, Formiga, Urubatã, vi Alfredinho jogar, vi Álvaro jogar, vi Pepe jogar, vi Del Vecchio jogar. Você nunca ouviu falar desse time? Vasconcelos jogar, você viu falar desse time? Então, essa maioria é de 55. Então, eu fui vendo esse pessoal todo. E quando eu cheguei, eu não jogava. Eu cheguei quando eu fui ver quando eu estive no Campeonato Mundial em 1963, o Santos tinha sido campeão em 62 do mundo. Em 63 chegou no Campeonato Mundial, que foi aqui no Maracanã. O Santos fez um jogo aqui contra o Milan, ganhou de 4-2 no jogo, depois outro jogo ganhou de 1-0, gol do Dalmo de pênalti, que o Pepe não bateu o pênalti. Era o bicampeonato. Eu estava na reserva desse jogo, do Mauro e do Haroldo. Isso foi em 63. Então as suas referências eram o próprio time do Santos. Claro, o time do Santos. O time do Santos.
Mas, bom, já que você quer que eu fale o que houve, que eu tenho minha opinião, um grande jogador, apesar de ter visto o Elvis jogar, joguei com o Mauro, joguei com o Calvé, joguei com o Haroldo, joguei com o Modesto, joguei com o Orlando Peçanha, joguei com o Brito na seleção, joguei com o Jurandir na seleção, joguei com esses vários jogadores, mas um grande jogador que eu admiro jogando do meu lado na minha posição foi o Ramo Delgado. Ramo Delgado, foi um excelente jogador de bola, na posição de back central. Mais do que o Djalma Dias. Era outra característica. Djalma Dias era outra característica. Agora, como o Ramo Delgado, como zagueiro, minha opinião, eu sou mais o Ramo Delgado. Djalma foi um grande jogador também. Característica diferente. Essa é a minha opinião. Muita gente não deve concordar com isso. E como foi entrar nesse time que já tinha tantos títulos, tantas estrelas, como é que foi para você se afirmar nesse meio? Como é que eu vou te explicar isso aí? Isso aí eu vou te explicar o seguinte. Como eu falei esse nome desse pessoal todo, praticamente eu me firmei mesmo jogando de quarto zagueiro quando houve a mudança do treinador. O treinador era o falecido Lula, vocês não devem lembrar muito dele. Então saiu o Lula em 66, entrou o Antoninho Fernando. Então como eu saía, jogava de volante, jogava de quarto zagueiro, saía, aí ele iniciou o seguinte, então vamos mudar tudo, vamos começar jogando com o Cláudio no gol, o Carlos Alberto, não sei se vocês devem ter, o capitão Carlos Alberto, o Ramo Delgado, que era argentino, eu e o Rio do lado esquerdo. Saiu o Zito, subiu o Clodoaldo, jogava o Negreiro, tinha o Lima também, que jogava o Lima, saiu o Doval, jogou o Wilson Tergal, em 67 isso. O Coutinho saiu também, chegou o Toninho Guerreiro, o Pelé, o Abel e o Edu. Praticamente o Pepe saiu, foi treinador. Então esse pessoal de 67 a 69, foi todo mundo tricampeão do mundo. Eu estava incluído nesse pessoal. Aí veio a Copa, o pessoal mudou, veio o Saldanha. Então o Saldanha convocou o pessoal todo da defesa. O Cláudio, o Carlos Alberto, eu e o Rildo. Não convocou o Ramo Delgado, porque o Ramo Delgado era argentino. Então já estava aqui o Djalma Dias, foi o Djalma Dias. Aí formou a base para disputar a eliminatória, o pessoal da defesa do Santos. Aí disputou a eliminatória e tal, só caiu o Saldanha, saiu e veio o Zagallo. E na Copa de 70, que eu fiquei entre o pessoal, ficou o Clodoaldo, eu, o Edu, o Pelé, ficou 5 jogadores do Santos só. A base para a eliminatória foi quase o time do Santos todo, mas só depois aí cortou, veio o Zagallo, cortaram e ficaram 5 jogadores. Eu fui um que fiquei incluído na Copa de 70. Só que cheguei na Copa, joguei na eliminatória, chegou na Copa, não joguei. Não joguei, fiquei na reserva. Então de 63 a 67, você foi se afirmando. De 67 a 69. Ali que eu me firmei jogando de quarto zagueiro, porque eu jogava tanto de quarto zagueiro como de médio volante. Eu era um garoto novo, sabia jogar, modesta parte, e joguei muito de médio volante. Tinha vez que eu jogava com o Lima, tinha vez que o Menga não jogava, e tinha o Mengal ainda, e tinha o Zito aí, tinha o Zito. O Santos tem um jogador que chamou Salomão, e 2 jogadores que eu me lembro, Salomão, ele jogava lá no Norte, Salomão e o Rossi, 2 grandes meia-direita que chegou aqui no time do Santos e não jogou. Foram contratados e não jogaram. Isso é outra história, entendeu? E joguei muitas vezes de médio volante aqui no time do Santos. Só que eu me firmei mesmo de 67, 68, 69 como titular. Joel, mas você teve uma ascensão também impressionante, porque você chega, acho que em agosto de 63, e em maio de 64, você já está na Taça das Nações jogando pela seleção brasileira 5-1 sobre a Inglaterra no Maracanã. Você lembra? Justamente, bem lembrado, bem lembrado. Então, eu cheguei ali na seleção, o treinador era o Fiola ainda. Fiola.
que o Garrincha não participou. Era por Garrincha, não participou. Ali, a explicação que dão é essa, né? Porque eu fui convocado com 18 anos e fui titular. Aliás, nesse jogo nós perdemos depois aqui no Pacaembu contra a Argentina. Então joguei na Taça das Nações, bem lembrado, isso aí nem me lembro disso. Joguei na Taça das Nações porque eu fui convocado, porque eu era um garoto meio alto, disseram isso. E sabia jogar, e aí o pessoal da seleção já começou com essa ideia de convocar os dois zagueiros ali da área, não serem convocados jogadores baixos. Então, tinha o Brito, eu fui convocado, jogou Carlos Alberto, Brito, eu e o... Quem foi o back esquerdo? Acho que foi o Rildo. Jogou o Gerson, jogou o Jairzinho na frente. O Dias, um grande jogador, foi o Dias, na minha opinião, foi um grande jogador. Muitas vezes ele jogou no São Paulo marcando o Pelé, marcando bem, sem dar pancada, porque tinha jogador que chegava no Pelé só para dar pancada. Ele não, foi um grande jogador, o Dias. Eu acho até que em 60 e 70 ele podia estar entre nós lá, e não ficou entre nós. Em 70 ele não ficou entre nós. Justamente, teve essa Taça da Nação em 64. Mas só que o Brasil não ganhou isso aí. Não ganhou, joguei contra a Argentina que ganhou. E você acha que o fato de não ter ganho te prejudicou para não chegar na Copa de 66? Complicou um pouco. Complicou um pouco porque, queira ou não queira, o futebol tem uns comentaristas, né? Eu tenho essa opinião, tem uns comentaristas. E na seleção brasileira eu reparei não, mas é assim. O comentarista de Minas Gerais, ele era adorável entrevistar o Tostão, Piazza, aquele pessoal do Sul, de Minas Gerais. O de São Paulo entrevistava o pessoal de São Paulo. O do Rio, o pessoal do Rio. Então tinha tipo de todo comentarista como tem hoje em dia. E muita gente me pichou naquela seleção. Mas mesmo assim, eu tendo o Ponticel, eu consegui ficar quase 10 anos aqui no Santos. Você vê que depois eu voltei na seleção de novo. E depois, quando tem a passagem do Feola para o Aimoré Moreira, como é que você volta a ter uma chance? Como é que... Não, voltei a ter uma chance grande. Saiu o Feola em 64. Em 68 fizemos uma excursão. Em 68. Me lembro que fizeram uma excursão que eu fui convocado. Ali saiu a seleção base para a Copa do Mundo de 70. Porque estava todo mundo ali. Estava o Jurandir, que não foi na Copa. Estava Carlos Alberto, estava o Clodoaldo, Piazza, Rivelino, Tostão, aquele Eduardo que morreu lá no Corinthians, lá, aquele ponto esquerda, estava o Natal, que eu estou me lembrando assim, estava o Natal. Então ali, Edu, saiu a seleção base de 68 para disputar a Copa. Ali já era o Aimoré. Só que chegou para disputar, quando foi para disputar as eliminatórias, o Brasil está desacreditado de 66 da Inglaterra, as eliminatórias de 69, aí já chegou o Saldanha. Você vê que chegou o Saldanha, era um repórter que tinha muito prestígio. O pessoal, ele escalou a seleção classificou para o Mundial. E tem muitas histórias que contam. Tem uma história folclórica que ele classificou, depois praticamente, não é que ele abandonou, ele não fez questão de ir na Copa. Só que houve um problema seguinte, naquela época tinha, por exemplo, o presidente era o Médici. O Médici disse que deu uma opinião, eu gostaria de ver o Dario na seleção, naquela época dele também a sessão. Saiu o Saldanha, entrou o Zagallo, convocaram o Dario. E o Dario foi campeão do mundo em 70. E o Toninho Guerreiro foi cortado e disse que tinha que fazer a operação das amígdalas. São as histórias que contam, que a gente... Mas no fundo, acontece essas coisas que aconteceu. Mas ainda do Santos, nesse contexto mesmo, 69, tem, dentre as várias excursões que vocês fazem para os Estados Unidos, para a Colômbia, tem essa viagem para a África. Como é que foi essa? A viagem tem a viagem da Colômbia com o Pelé expulso, porque o time do Santos naquela época tinha muito jogador escuro, muito jogador preto. Por exemplo, tinha
Edu, Coutinho estava, não me lembro se o Coutinho estava, Lima, tinha muitos jogadores escuros. Aí o Pelé tem um tipo de uma discussão lá no jogo, o juiz achou que foi o Pelé, expulsou o Pelé. Aí o Pelé foi pro vestiário. Quando viram que o Pelé não estava mais jogando, a torcida quis invadir o estádio. Aí foram obrigados a ir lá buscar o Pelé de novo para o jogo continuar. E teve um jogo na África que parou, os dois lados estavam guerreando, nem sei, um lado aqui, outro lado lá. Como ia ter o jogo do Santos, pararam a guerra, eles viram o Pelé, viram o Pelé, depois continuaram guerreando de novo. Joel, e a recepção na África era muito calorosa para o time do Santos? Não, isso aí não era só na África, não. Isso era tanto no Brasil como no mundo todo. Porque o Pelé é um mito. É um mito, não só como nós, como mundialmente. Só que existem gerações, entendeu? E o Pelé, como ex-jogador, como ele é até hoje, todo mundo queria ver o Pelé. Então, muitos lugares mesmo que nós fomos foi... Como estava o Pelé no contexto, era complicado mesmo. Muita gente queria ver o Pelé e a gente estava no embalo lá, dos 18. Então eu não tenho muito o que falar sobre essas coisas, entendeu? Isso são muitas coisas que eu recordo agora aqui. Mas eu tenho a minha opinião sobre isso. Vocês são mais novos, mas teve jogadores que participaram mais. Quer dizer, teve mais nome, merecidamente. Eu posso falar, por exemplo, eu tenho minha opinião. Vocês já ouviram falar do Dorval. O Dorval foi um grande jogador, só que as pessoas falam na linha que jogou o Dorval, foi um grande jogador. Outro grande jogador, não é só porque ele é escuro, o Edu. O Edu, as pessoas não dão... Eu acho que não dá muito valor como tem que dar valor para o Edu. O Edu, para mim, foi um dos maiores jogadores do mundo. Pô. Além de ter o visto, eu joguei com ele. Quer dizer, tem gente que diz que eu estou puxando sardinha por... Mas não, mas ele foi. Outro grande jogador que o pessoal também não fala muito aqui é o Carlos Alberto. Na posição dele, eu acho que ele foi... Não teve igual a ele. Mas não adianta estar muito falando isso que a gente... E mesmo muitos dizem que a Copa de 66 ele já deveria ter jogado. Então, a de 66, e do jeito que ele joga a bola. Você vai fazer uma seleção de todos os tempos, vamos falar no Djalma Santos. Não vamos desmerecer uma... Pô, mas o Carlos Alberto jogava muito mais do que o Djalma Santos. Ninguém fala isso aí. Quer dizer, umas coisas que eu estou falando para vocês, assim, que vocês estão fazendo. Porque agora eu não falo de jeito nenhum. Entendeu? Para mim foram dois grandes jogadores que eu vi jogar. E continuo vendo jogar, vendo jogos, que nem hoje, nós estamos em 2012. Aquele gol que aquele crioulo fez do ontem lá, naquela seleção italiana, aquilo ali foi excepcional. Pode ser que nunca mais ele faz mais nada daquilo. Mas aquilo ali tem que se comentar, aquilo ali. Porque os caras lá, naquilo ali, não sei se vocês viram, os caras estão contra eles ali, do jeito dele ser. Mas, porra, ele é jogador de bola. Ele foi lá e meteu 2 gols e meteu a seleção dele lá. Porque a Itália praticamente estava morta. Diz que a Alemanha ia ganhar. Foi lá e... Quer dizer, isso é bom para ver, porque esse negócio desse preconceito de cor... Porque os caras veem um crioulo, que nem que eles estão fazendo problema do pessoal lá de cor, que ele falou assim, alguém me jogar uma banana no grau, eu dou um tiro. Aqui isso é gozação. Mas muita gente vai nesse embalo. Só que ele fez aqui 2 gols ali que matou aquela seleção alemã. A seleção alemã é como... Quer dizer, eu não estou falando isso querendo explicar esse negócio que eu falo do Carlos Alberto e do Edu. Muita gente não concorda que eu falo isso. Para mim foi um dos maiores jogadores, 2 grandes jogadores do mundo. Só que as pessoas não falam muito isso. Vive o futebol, vive o momento. Mas já falando melhor do mundo, o Saldanha afirmava, ainda nos períodos da eliminatória de 69, ele se referia a você como o melhor quarto zagueiro do mundo. Palavras dele. Isso é a opinião dele. Isso é a opinião dele. Opinião dele. Dizer que ele está errado? Mas é a opinião dele. Agora eu vou ficar falando que eu já entendi o que você está falando. Também que você teve o apelido de açucareiro porque jogava bonito com braços abertos. É isso? O estilo, situação de jogar do jeito que jogar. Esse negócio de açucareiro vocês nem eram nascidos. Quem começou com isso foi o Mário Moraes aqui em São Paulo. Jornalista. Comentarista.
Ele começou isso aí. São foi Paulo ele que aí. criou o apelido. Criou esse apelido aí. Mas isso são detalhezinhos que. Mas e pegou assim ou foi só uma Não, coisa? pegou muito. Pegou, mas não. Como é que eu estou falando? Eu acho que foi mais ou menos com o Jorge. Acompanhei muito, mas não tive esse nome todo que eu podia ter tido no futebol. Também não me arrependo, não. Não me arrependo. Porque hoje em dia o futebol é mais divulgado. Na nossa época lá que jogamos nos anos 70, 60, não era tão divulgado como agora. Isso é a evolução do tempo. Isso é a evolução do tempo. Joel, mas você ficou como titular durante essa longa excursão de 1968. O Brasil começa com o Uruguai, e depois, aqui no Maracanã em São Paulo, depois vai para a Europa, joga em Moçambique, tá sabendo, contra Portugal, e o tempo inteiro você como titular. Inauguração lá em Portugal, lá, um estádio lá, estava como titular. Oliveira Salazar, o estádio. Então, ali eu comecei na seleção como titular. E com o Saldanha você continua? Continuei como titular, porque o Saldanha, era o treinador era Moré, o Saldanha foi como um radialista. O que tinha de radialista de Minas Gerais, de Porto Alegre, de todo lugar, do país, no negócio de futebol. Então eles fizeram essa excursão que nós fizemos, essa excursão começou na Europa, da Europa nós fomos jogar nos Estados Unidos nós viemos no último dos jogos, nós já viemos aqui jogar com a seleção do Peru contra o Didi. Deu 60 e poucos dias essa excursão. Então estava todo mundo, e o Saldanha era um dos jornalistas ali. Aí em 69 começou aquele negócio e ele foi para a seleção. A queda do Saldanha, você acha que passa também por aquele jogo contra o Atlético Mineiro, depois das eliminatórias, quando a seleção perde por 2-1? Eu tenho outra opinião disso aí. Na queda, eu nunca falei, vou falar. A queda do Saldanha, porque o Brasil já saiu desacreditado de 66. Quando o Brasil se classificou, entendeu? O Saldanha, se ele quer, eu acho, se ele quer, ele fica de treinador. Eu não sei porque. Porque teve o problema do Médici. O Médici naquela época tinha o problema esse problema de dizer que o Médici, tal, esse negócio do Darío, dizem que fizeram isso porque o Médici era o presidente do Brasil. Mas o Saldanha, quando chegamos num jogo no Morumbi contra o Chile, o Saldanha inventou de pôr o Pelé na reserva, pô. Não sei se vocês lembram disso. Aí foram apertar o Saldanha, mas, pô, o maior jogador do mundo, Saldanha. Eu tenho minha opinião sobre isso. Você deixa o cara na reserva, eu falei, o Pelé tá com problema de vista. Pô, cara, o Pelé tá com problema de vista? Tu viu o primeiro jogo contra a Tchecoslováquia que ele fez? Pegou a bola no meio, quase que ele mete a bola no gol lá. O cara que tá com problema de vista vai fazer uma coisa dessa? Ali começou umas coisas ali e tal, aí quando sei que houve lá, esse negócio do presidente também, com o Darío e tal, ele falou, não, eu não vou ser mais treinador. E outra coisa, eu vou te falar, porque o treinador na época, depois que saiu o Saldanha, ninguém queria o Zagallo, eles queriam o Dino Santos, o Dino Santos que não queria ser treinador. Aí veio o Zagallo, aí fomos campeão do mundo. São esses detalhes que eu tenho minha opinião e vi isso aí. E também eu não joguei como o Edu também não jogou. Jogou o Rivelino do lado esquerdo, jogou o Piazza de 4 zagueiro e eu não joguei. O treinador era o Zagallo. Ele chegou a convocar o Leônidas, zagueiro do Botafogo. Não, já estava. O Leônidas foi cortado. Está vendo só um detalhe. O Saldanha convocou, ele tirou o Rildo, convocou o Everaldo lá. Convocou o jogador. Ele tirou de Djalma Dias, convocou o Baldocchio. Ele convocou o Leônidas e eu, 4 zagueiro. Baldocchio e Brito. Everaldo, Marco Antônio, com 17 anos. Carlos Alberto e Zé Maria. Só que aí começou aquele negócio, o Leônidas e tal, tinha que operar o menisco. O Leônidas foi operar o menisco. Aí convocaram, sabe quem? Aquele lá do Vasco lá. Fontana. Convocaram o Fontana. Eu tive que fazer a operação das amígdalas. Já tinha que ter feito aqui no Santos e não foi. Cheguei na seleção, nessa época o doutor Lídio falou assim, olha, tu tem que fazer a operação das amígdalas. Aí eu fui enganando,
Aí um dia ela falou, tu tem que fazer a operação das amidas, senão vão mandar te cortar. Aí eu fiquei com medo, aí fui fazer a operação das amidas. O Baldoco tinha um problema de tornozelo, ele não treinava. O Piazza começou a treinar de quadro zagueiro. Aí convocaram o Fontana, e tinha que treinar. Eu com o problema de amígdalas eu não treinava porque eu tinha que me recuperar, eu tinha fome e tal, esse negócio todo. Aí foi mudando aquilo lá, aí veio o Zagallo. Quando veio o Zagallo, nós fizemos amistosos, mais amistosos. Eu não joguei, jogamos contra a Áustria, não sei, foi 1-0 e tal. Aí nós saímos desacreditados daqui do Brasil, saímos desacreditados. Chegamos 40 dias lá no México, aí o Zagallo chegou e falou assim, não, eu não vou fazer mais coletivo, senão alguém vai se machucar. Só que chegou na hora de começar a Copa do Mundo e falou, nós vamos começar a Copa do Mundo assim. Se ganhar, se a gente for ganhando, vai ficando assim. Se não, a gente vai mudar. Só que foi indo. Ganhou, teve um jogo que o Gerson não jogou, jogou o Caju, foi indo, foi ganhando, foi 6 jogos. Foi um tiro curto. Foi 6 jogos. Aí o Zagallo, ganhamos, o Brasil ganhou, fomos campeão do mundo, foi uma festa, todo mundo, um bicho, ganhou todo mundo igual e pronto. E eu acabei não jogando a Copa do Mundo. Eu estou falando isso para vocês agora, também não tenho que estar falando nada disso aqui, que eu não vou ganhar mais nada com isso aí. Mas tinha uma certa expectativa assim, a cada jogo, poxa, será que eu vou ter condição ou você sentiu que com o Zagallo não ia? Não, senti com o Zagallo que o primeiro, os 3 primeiros jogos, nem na reserva eu fiquei. Eu vou ficar na reserva depois, nos 3 últimos jogos. Aí sim, eu achei que podia jogar o jogo, mas só que eu não joguei. Os 3 últimos jogos, eu não me lembro dele, acho que foi contra o Peru, contra o Uruguai. Foi os 3 últimos jogos da Copa de 70. E na decisão, a Itália. Mas contra a Romênia, ali houve uma mudança. Ali também não joguei, não tava, porque nas 3 primeiros jogos, né, nem na reserva eu fiquei, só fiquei nas 3 últimas do final. Eu não me lembro bem se foi contra o Peru, jogou contra o Peru, contra aquele jogo que o Pelé deu uma cotovelada no quarto zagueiro, Uruguai, e o último jogo contra a Itália. Esse período de antecipação para se aclimatar à altitude, os 40 dias de preparação, você considera que isso de fato favoreceu a conquista? A preparação. A preparação foi uma ideia. 2 coisas que eu acho que favoreceu o Brasil, porque o Brasil, além de ter jogado, o Brasil deu exibição. Faz tempo que isso não acontece. Mas a maioria do time brasileiro sempre foi assim, as seleções do Brasil. Hoje em dia não, já está mais diferente. Mas o que o Brasil jogou em 70, eu fiquei no quarto com o Pelé estava com 30 anos. O que ele jogou ali foi excepcional. Então 2 coisas fizeram. A ida 40 dias antes e levar um cozinheiro. Esqueci até o nome dele. Eles levaram um cozinheiro, levaram as coisas do Brasil. Quer dizer, nós tínhamos a alimentação brasileira e ficamos lá, num lugar com forma de Guarajuato, um negócio assim. Ficamos 40 dias antes, chegamos na Copa do Mundo, antes de 40 dias. E agora o Pelé jogou com 30 anos. Você vê que ele jogou essa Copa e depois não jogou mais Copa nenhuma. Podia ter jogado de 74 e 78. Foi jogar no Cosmo depois de 1974. Viu como ele jogou lá no Cosmo ainda. E o tipo de treinamento em relação ao que você tinha no Santos, o que você recebeu na seleção brasileira, era muito distinto? Lá foi um treinamento que ajudou muito. Quer dizer, às vezes que eu fui na seleção, quando começou o teste de Cooper, esse negócio todo, porque o treinamento tem jogador que precisa treinar. A maioria do jogador precisa se manter. Então, o Pelé foi um cara que sempre, para mim, foi o atleta do século. O atleta do século é um treinador, ele era um jogador que ele jogava, mas ele sabia que tinha que treinar. Porque o jogador de futebol hoje em dia que diz que joga e não treina, esse cara não vai jogar. Isso é mundialmente, entendeu? Além do Pelé jogar bem, treinar, esse negócio todo, tu não pode ver o Pelé que dá bicho todo dia, metendo gol lá, treinando, tu vai ficar enganando. Então tu tem que treinar. E lá na seleção tem uma comissão técnica de treinador. Por mais que tu quisesse ganhar, não dava para enganar. Então tinha que treinar.
Não vou dizer que os caras ficam enganando aqui no Santos. Mas o jogador que quer se enganar, ele não vai jogar bola. Ele não vai jogar bola. Ele pode meter 1, 2 gols e tal, durante a semana não treinar, depois tem jogo. Hoje em dia tem jogo quarta e domingo, mas eles têm que se manter. Tem que se manter. E se mantendo, tem que haver treinamento. Jogador que fica de enganação, como teve muito na minha época, hoje em dia não tem. Hoje em dia o jogador fica de manhã e de tarde no campo. Então o atleta, por isso se chama atleta, tem que treinar. Essa é a minha opinião. E quando o Brasil foi na Copa de 70, o Brasil foi 40 dias lá, nós 40 dias no México, em Guadalajara, vai fazer o quê? Nós temos que treinar, e treinava. Essa é a minha opinião. E na época a comissão... Eu acho que isso ajudou muito nós lá. Ajudou muito. E essa comissão técnica que foi formada era composta pelos militares. Pelos militares. Isso aí já foi... Esse tipo de treinamento tinha uma base militar? Não é que tinha uma base militar, era um negócio mais rigoroso. Por exemplo, em 70, quando nós fomos na Copa do Mundo em 70, esses dois, um que foi campeão do mundo, o outro que morreu, eles estavam na comissão de treinamento, era o Cláudio Coutinho e o Parreira. Eles eram uns que compunham a comissão técnica para fazer o tipo de treinamento físico. E essa rigidez de treinamento também era uma rigidez com a disciplina do extracampo, do comportamento de vocês, poder sair da concentração? Como é que era? Era uma rigidez porque você está na seleção brasileira. Eu acho isso aí. Por exemplo, os dois, para mim, dois caras que tinham um físico privilegiado e treinava, eram o Jairzinho e o Brito. Quer dizer, todo mundo treinava. Então isso ajudou para todo mundo. Isso foi bom para todo mundo. E você estando numa seleção brasileira como nós estávamos ali, aquela ali era uma responsabilidade, como é uma responsabilidade você estar no Santos. Mas na seleção brasileira, além de ter a responsabilidade, tinha algum tipo de vigiamento. Não vai ficar enganando se o cara está. Tem uns caras lá na frente, tem uns caras aqui no meio, tem todo mundo aqui, uma comissão técnica, tu vai ficar enganando? Vai ficar enganando, vai ficar no vestiário lá, vai avisar que está com uma dor, esse negócio todo. Porque isso aí sempre existiu no futebol. Eu não sei se eu estou sabendo explicar isso aí direito para vocês, entendeu? Porque jogador de futebol é uma profissão, e na minha época as pessoas achavam que a profissão não era uma boa profissão, mas hoje em dia, jogador de futebol, como eu estou falando, que tem que treinar, hoje dificilmente o cara vai se enganar, ficar se enganando a si próprio, só ele que vai ser prejudicado. Então, naquela época, nós estamos na seleção. Se tem uma comissão técnica para ficar aqui na frente, no meio e atrás, tu não vai ficar enganando, tu vai treinar. Não vou dizer que os caras estão fazendo isso aqui no Santos. Mas tem jogador que se chegar numa certa situação, se deixar ele... É que nem concentração. Tem gente que acha que a concentração não precisa existir. Para certos jogadores não precisa, mas tem certos jogadores, como eu joguei com muitos na minha época, tem que existir, é obrigatório ter essa concentração. Isso são opiniões. Eu tenho minha opinião, eu acho que é obrigatório ter concentração. Mas tem jogador que acha que não. Ficar muito tempo preso. E você disse que a seleção saiu do Brasil desacreditada. Ficou 40 dias concentrado, se preparando para o Mundial. Eu digo isso em 70 que eu participei. Como é que era a presença da imprensa? Havia um contato direto com os jogadores? Isso interferia na concentração? Não. Como agora. Tudo tem horário. Hoje em dia eu termino o jogo, o treinador tem que dar uma entrevista. Isso sempre existiu. Por isso que existe a imprensa. Agora muito mais ainda, entendeu? Muito mais ainda. Então tudo tem horário. Antes do jogo, vai entrevistar fulano, beltrano e tal. Sempre foi assim isso aí. Não mudou, só que hoje tem mais imprensa mundial ligada no futebol, como não tinha muito. Também em 70 não era. Hoje em dia nós estamos com 3 milhões de pessoas, 300 milhões de pessoas, 200 e poucas milhões de pessoas. Era 90 milhões de pessoas em 70. Mas sempre existiu. A imprensa sempre acompanhou o futebol. Principalmente como comigo jogando bola, que não é que ela me acompanhava, ela acompanhava, porque tinha o Pelé lá também. O Pelé é um cara mundialmente famoso. Eles acompanhavam. O craque do século, eu acompanho ele até hoje. Falou em futebol. E Copa do Mundo, como você definiu bem, é um torneio de tiro curto.
Tiro curto. Naquela época era 6 jogos, agora é mais 7, 8 jogos, não são? Naquela época era 6 jogos. Em que jogo, teve algum jogo específico que esse time desacreditado passou a se credenciar como um favorito e vocês passaram a concretizar a ideia de que poderiam ser campeões? Eu vou tentar resumir o que eu vi, que eu estava. O jogo mais difícil foi contra a Inglaterra, que o Brasil ganhou de 1-0. Ganhou de 1-0, ali foi o que? O segundo ou terceiro jogo. Quer dizer, todos os jogos foram difíceis, mas o mais difícil foi contra a Inglaterra. Porque eu me lembro muito bem que eu estava na reserva, eles deram um ataque, acho que estava 0-0, ou estava 1-1, eu não me lembro direito. O Félix fez uma grande defesa. Nós temos 3 goleiros. O Félix era o mais antigo, estava já com mais de 30 anos. O Ado, que estava no Corinthians, e foi o Leão, com 20 anos. E jogou o Félix, na minha opinião, era o mais fraco. Só que ele fez uma defesa, eu não me lembro se estava 1-0 ou 1-0. Ali praticamente o Brasil ganhou o jogo. Ele fez uma defesa espetacular. E eles perderam um gol. O Brasil está ganhando de 1-0, eles perderam um gol. Uma jogada que teve, a bola sobrou, o cara chutou o resto pro lado. Aí o Brasil ganhou o jogo de 1-0. O Brasil ganhou o jogo de 1-0. Depois os outros jogos teve contra contra o Uruguai. Teve um jogo antes com o Peru. Aí o Brasil foi pegar essa seleção italiana, que eles tinham jogado um jogo com a Alemanha, que teve uma prorrogação. E dizem que os alemães eram um adversário melhor do que da Itália naquela época. E o Brasil pegou a Itália. E o Brasil ganhou um jogo de 4 na final. Mas então esse jogo, depois desse jogo da Inglaterra, você considera... Eu tenho minha opinião, foi o melhor jogo do Brasil. E ali essa autoconfiança foi reconquistada? Mais confiança ainda, porque o Brasil quando começou ganhando de 1-0, depois ganhou depois... Eu não me lembro bem se ganhou o segundo jogo, o terceiro. Ele ganhou o primeiro, ganhou o segundo, aí vai jogar contra a Inglaterra, ganhou da Inglaterra, ali eu senti firmeza com o Brasil, podia ganhar a Copa do Mundo, foi o que aconteceu. Por isso que eu falo, 6 jogos foi um tiro curto. Joel, tem uma questão que foi muito discutida na época. Nas eliminatórias, o Saldanha, pelo menos esquematicamente, tinha montado um time 4-2-4. E o Zagallo, quando ele assume, ele disse que se fosse para jogar nesse esquema, ele nem iria ao México. Houve também essa mudança das eliminatórias para a Copa, de buscar uma outra composição? Aí eu não posso te dizer, porque eu não me lembro disso aí. Mas nos Santos que você atuava, era um 4-2-4? Eu estou entendendo o que você está falando, mas eu jogando bola, isso aí que você está falando aí, eu não me lembro disso aí, entendeu? Mas o tempo que eu joguei bola e continuo acompanhando bola, eu tenho a minha opinião, estou falando isso para você, mas se eu for falar para certas pessoas, eu não fui muito atrás de treinador, não. Por isso que eu fui jogar no meio de campo. Não fui muito atrás de treinador. Eu tenho minha opinião sobre isso. Então, o falecido Lula, ele tinha um time que não era brincadeira. Só que quando ele achava que o jogador ia jogar, ele mudava. Só que ele falava o seguinte, eu vou te dar só uma explicação para ver se tu vai entender isso aí que você está me perguntando. Eu jogava de quarto zagueiro. Ele me convocou, me mandou comprar de quarto zagueiro. Eu jogava de quarto zagueiro. Mas como eu era um cara que tinha 18 anos e sabia jogar, e era um cara novo, eu saía para jogar. Mesmo jogando de quarto zagueiro, eu saía para jogar, sabia jogar, atravessava, fazia a tabela com o Pelé, às vezes, esse negócio todo. Então, de uma hora para outra, eles começaram a me pôr de médio volante. Eu vou falar isso aí. Então, o Lula ia dar a escalação, ficava no meio de campo, Joel e Lima. Ele achava que eu tinha que ser um cabeça de área. E o Lima tinha que sair para jogar, só que não acontecia isso. Se eu fosse atrás do Lula, um abraço. Entendeu? É mais ou menos isso que tu está falando. Você é coisa de treinador, 4-2-3, 4-4, jogada ensaiada. Isso para mim não existe jogada ensaiada.
cara cruza, o cara mete o gol com a jogada ensaiada. Pô, quantas bolas os caras cruzam, cara? Eu sempre tive essa opinião. Mas estou falando isso para você. Por isso agora isso aí eu não me lembro. Jogar de 4-3-4, 4 não sei o quê. Hoje em dia tem um cara que joga 3 zagueiros. O cara cruza de lá, o cara, pô, jogada ensaiada. Muitas vezes os caras falam isso. Jogada ensaiada. Tem cara que cruza tudo, fica cruzando toda hora para os caras lá. Toda hora o cara vai estar lá. Essa é a minha opinião. Essa é mais ou menos a explicação que eu queria falar sobre a mudança de tática. E levando em consideração o padrão de qualidade que você tinha como zagueiro, saber jogar e sair jogando e tabelar com o Pelé, você acha que o futebol brasileiro foi pouco a pouco perdendo um pouco no que diz respeito aos zagueiros, essa característica que era do administratia, que tem toda uma tradição que você levou adiante? Mudou muito. Mudou muito. Por exemplo, eu tiro o time do Santos. O time do Santos que eu joguei e participei daquele ali. Hoje em dia você vê o que o Pelé e o Coutinho faziam, você vê isso aí? Uma vez ou outra você vê. Eu vim ver agora outro dia o time do Palmeiras, com aquele tal de Valfide. Ele entrou, meteu a bola lá na esquerda, o cara lá da esquerda meteu a bola naquele, veio de trás e fez o gol. Dificilmente tu vê essas coisas de no futebol, entendeu? Muita bola cruzada, tu vê muita bola cruzada. Quando um jogador meter aqui no chão, o outro fazer a tabela e escorar, tu não vê. Outro dia eu também vi aquele jogador do Brasil, aquele lá que jogou no São Paulo, na seleção, ele fez isso outro dia. Ele com o Damião, não sei se tu viu, ele o meia, ele pegou, segurou, deu pro cara, o cara devolveu pra ele, entrou e fez o gol. Isso aí que estão falando nele agora, que era do São Paulo. Então, antigamente eu via muito isso com o Pelé e o Coutinho. Hoje eu não vejo isso. Não vejo. Tá difícil de ver. Hoje eu vejo muito, por exemplo, o que esse menino fez aí. Ele fez sozinho, o Nilmar. Ele fez aqui contra o Flamengo, aquilo ali. Até no final acho que ele deu uma sorte do cacete, que ele tocou pra cá e já entrou e meteu e fez o gol. Fez contra o Internacional. Agora uma jogada de um segurar, vir de trás. Pode até esse fazer. O Pelé e o Coutinho fizeram muito disso. E os outros que entraram ali depois fizeram muito isso. O Edu, Tony Guerreiro não fazia, começou a fazer. Não fez igual o Coutinho e Pelé, mas fez muito. Que eu joguei com ele. À medida que a final foi se aproximando, vocês estão acompanhando, estão ali, fazem parte da seleção, não estão atuando no time dentro de campo, mas como é que é essa expectativa? Foi o jogo com o Uruguai 3-1, depois o jogo com a Itália, quer dizer, é uma ansiedade, é ali uma... O jogo de quê? Do Brasil? Na Copa de 70. Mas isso já faz tanto tempo, né? Você lembra dessa... Mudou. Eu falo isso por causa que eu joguei com o Pelé, joguei com o Coutinho, 2 caras que faziam isso, fazia bem. Mas não fazia. Isso aí, eu vi fazer um jogo contra o Botafogo, isso já é isso de cabeça, pô. Isso aí, porra, no chão já é difícil de cabeça. Uma tabela de cabeça. Mas hoje em dia tu não vê isso também. Não vê por causa das condições do cara, do marcador, como tinha muito marcador, sem categoria, sem recurso, dando pancada no outro. Hoje em dia o futebol é mais diferente, é mais preparo físico. Não tinha muita habilidade. É que nem nós, na minha opinião, nós, por exemplo, a seleção brasileira em jogar em qualquer lugar, além de jogar, além de ganhar, ainda dava show. Hoje não dá show, hoje porque também não estão deixando dar. Não estão deixando dar. Os adversários ficaram mais... Pô, tu devia ver essa seleção da Venezuela jogar. Essa Venezuela, quem que joga bola na Venezuela? Jogaram aí, pô, endureceram pra caramba. Mas só que não é só na Venezuela, agora é no lugar todo. Uma ocasião nós fomos jogar na África, entendeu? O treinador deve falar assim, olha, fica em cima do Pelé. Onde o Pelé for, tu vai atrás dele. Aí deram uma pancada no Pelé, o Macedo entrou, pegou ele, levou ele assim. O Pelé estava sendo atendido pelo Macedo, o cara ficou olhando pro Pelé. Os caras, pô, como é que é, compadre? Tu não vai jogar? Tem que marcar o Pelé. Esses são os detalhes que o futebol mudou muito. Mudou muito.
Esse negócio de jogar, além de jogar como o Brasil jogou muitas vezes, não estou me referindo que eu joguei nessa época, mas fora disso também jogou muitas vezes isso aí, do Brasil ganhar, além de ganhar, dava show. Tá difícil. E dizer que o Brasil vai chegar lá, vai ganhar, não vai ganhar. Em 2006 nós fomos convidados para ir na Alemanha lá. Chegamos lá, todo mundo achava que o Brasil era favorito. Foi campeão o Brasil lá em 2006. Aquele timão que foi em 2002, fora, e depois ainda tinha o Robinho, que o Robinho não jogou, não foi campeão. Só que aqui no Brasil, o nosso esporte popular é futebol. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo hoje em dia. Pô, esse negócio do raio que cai aqui, esse negócio todo, isso é meio folclórico. Mas que, pô, você pega um jogador tipo esse agora, esse menino aí, esse do Santos agora, com aquele outro que pintou bem, só que ele está com problema de contusão, e pô, a rapaziada mais nova, do jeito que puseram agora para jogar as Olimpíadas, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. E sempre vai aparecer jogador bom. Por exemplo, agora, esse Romarinho aí, ele fez 3 gols outro dia. Não sei se ele vai ser uma sumidade, mas é um cara, pelo menos ele tem 21 anos. Tem que existir a renovação. Independente disso, não pode ficar sempre com medalhão. Por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, pô, foi um cara que deu uma puta contribuição para o futebol do brasileiro. Agora ficar insistindo com o Ronaldinho Gaúcho, para com isso. Tem que dar oportunidade para os caras. Isso é em todo o setor. Ninguém é insubstituível. Ninguém é substituível. Gostei desse Romarinho. Meteu 2 gols outro dia, meteu mais um gol agora. Não sei se ele vai ser uma sumidade, mas que ele tem que fazer isso, tem que fazer isso. Isso não é só no futebol, isso é em tudo. Como é que, ainda falando da Copa de 70, como é que era o entrosamento entre os jogadores, interno, o relacionamento com a comissão técnica, como é que havia um ambiente de competição pela... Eu vou falar outra coisa, não sei se vocês vão concordar comigo. A seleção sai desacreditada aqui do Brasil em um tiro curto, 6 jogos. O caso do futebol sempre foi minha opinião e continua sendo. Posso estar errado ou não estou errado. A opinião é o seguinte: futebol você tem que ganhar. Você ganhou, tudo é graça, porra. Tu não ganha. Você viu o Leão agora ali no São Paulo. Pô, fica aquele negócio, o Leão, ele ficou 8 meses ali, ele fez um contrato de não sei quanto tempo. Só que ele não ganhou, porra. Eles querem ganhar, não ganhou. A mesma coisa foi na seleção. Um não gostava desse, outro não gostava disso, não fala coisa, ganhei lá, pô, o Brasil ganhou uma festa. Ganhou, tem que ganhar. Futebol é vitória. E esse para você também foi o caso da Copa de 70? Não é só na Copa de 70, tem tudo, tem tudo. Futebol tem que ganhar. Pô, eu falo isso, por exemplo, eu dou exemplo agora atual, por exemplo, esse Filipão aí. Que nem saiu o Leão. Se o Filipão não classifica agora aí, e apesar de ter que fazer outro jogo, se ganhar tudo bem, se perder aquilo, eu acho que agora eles vão estourar com aquilo ali. O Valfrido teve aquele problema, ele voltou, empatou o time e classificou o time. Está classificado, não está? Então, ganhou, todo mundo é festa e tal, mas não ganha, é complicado. Mas particularmente a relação sua com o Zagallo, você acha que poderia ter merecido uma chance, pelo menos, por parte do Zagallo? Ou foi uma relação sempre fria e distante? Tu também? Claro que eu fiquei chateado não ter jogado, mas agora, depois disso tudo que passou, eu vou ficar brigando com o Zagallo? Vou brigar com o Zagallo. O que é que eu vou ganhar com isso? Mas tinha algum nível de conversa do jogador com o técnico? Não, com o Zagallo até foi interessante, porque quando o Zagallo chegou, nós fomos embora, fomos viajar praticamente. Só jogamos um jogo aqui no Morumbi, o Brasil ganhou de 1-0 da Áustria, e saímos, fomos viajar, 40 dias. Não tive muito tempo de ter diálogo com o Zagallo. Mas assim, vendo assim, do jeito que foi falado, nós ganhamos um bicho bom. O bicho foi bom naquela época, em 1970. E ficou combinado o seguinte: então, para não haver a chiadeira, quem jogar ganha tanto. Quem não jogar vai ganhar a mesma coisa. Eu, como era um cara novo, eu achei que não devia chiar. E não chiei. Acabou a Copa, cada um foi para o seu lugar, eu nunca mais
Cruzei várias vezes com o Zagallo. Ele me cumprimentou, eu cumprimentei ele. Mas eu vou ficar brigando com o Zagallo? Não briguei com o Zagallo. Achei que não valia a pena. Mas hoje, assim, você acha que merecia e tinha... Essa é a minha opinião. Isso não é só minha opinião, é a opinião de muita gente que naquela época acompanhava o futebol. Achava que eu tinha que, na época, ter sido ser o titular pela bola que eu jogava e pela idade que eu estava. E uma seleção praticamente nova. Eu teria que ter jogado ali. Mas isso aí eu não... Fiquei chateado na época, depois de um certo tempo, mas depois em dia eu falo isso agora aqui com vocês, que eu tenho numa entrevista. Depois que venceu contra os italianos, 4-1, um jogo até hoje rememorado pela beleza dos 4 gols. Como é que foi? Você lembra da comemoração, da volta para o Brasil, da recepção, do contexto da época histórico da... Eu vou resumir o seguinte, depois da Copa, era a terceira Copa, porque antes teve 58 e 62. Aquele pessoal de 58 e 62 não estava a maioria, mas o Pelé em 58 já estava, o Zito já estava, o Zito não estava em 70, mas o Pelé já estava, mas só que o Pelé era muito novo. Foi muito rápido, porque nós somos de Santos. O pessoal do Rio ficou no Rio. O pessoal de São Paulo veio. O pessoal de São Paulo quem veio? Veio o Clodoaldo, eu, o Edu, o Rivelino, o Ado. O Pelé em São Paulo não ficou, aí tive que vir em Santos. Tivemos que vir em Santos. Só que houve uma coisa que, não sei se vocês sabem, em 70, depois nós viemos em Santos, depois da Copa, teve uma homenagem em São Paulo, que o Maluf deu um carro Volks para cada um. Aquilo ali foi o pessoal que mexia com política achou aquilo lá errado. Para nós foi uma grande coisa. Os 22 jogadores, mas o Zagallo, acho que o Mário América era o massagista e o Mário América era o massagista e o roupeiro. Foi 25 carros que deram. Aquilo ali foi muito comentado. Porque era a terceira Copa do Mundo. O pessoal do Rio ficou no Rio. O pessoal do Sul, que tinha o Everaldo, e o Tostão, o Piazza, que era de Belo Horizonte, foram para Belo Horizonte. Mas teve uma recepção em Brasília. Ah, sim, antes. Assim que nós chegamos no Brasil, descemos em Brasília, justamente. Teve uma recepção lá do pessoal, acho que era o Médici, na época o presidente. Brasília, Rio, desfilamos no Rio, desfilamos em São Paulo também e desfilamos aqui em Santos. Foi justamente. Mas isso em 70, hein? Fala-se que nessa época o governo teria aproveitado o fato da conquista do Tri para um pouco se valer disso. Os jogadores pensavam isso... Não, era falado? Não, podiam ter comentado sobre isso, mas nós jogadores nós não tínhamos esse problema. Pelo menos eu não tinha esse problema. Entendeu? Mas a maioria, nós fomos focados em negócio de jogar bola. Fomos focados em jogar bola e fomos campeão do mundo. 70. Agora, isso aí que você está falando podia ter existido, como muita gente fala, entendeu? Mas nós estamos focados em jogar bola. Então, jogamos bola e nós achamos que fizemos nossa obrigação. Pelo menos eu penso assim. Ainda no México, vocês imaginavam que a torcida mexicana teria aquele entusiasmo pela seleção brasileira? Vocês esperavam essa... O caso é o seguinte, futebol é uma coisa muito emocionante. E nós brasileiros, além de ter grandes times, como tivemos, nós jogamos no México. O México, o pessoal lá adora futebol. Você vai, não era a seleção mexicana, mas a seleção brasileira, do jeito que jogou essa Copa do Mundo, pô, eles ficaram satisfeitíssimos com aquilo lá, de ver aquilo lá. E fomos campeão do mundo. Como nós ficamos satisfeitos, eles ficaram satisfeitos. Porque todos os jogos, os estados estavam tudo lotado. Então o cara ia no jogo e via bom futebol e via uma exibição. Isso hoje em dia, coisa meio difícil de acontecer, entendeu? Pode até acontecer. Você vê essa Copa, eu falo muito agora porque eu tenho idade e estou assistindo essa Copa, esse torneio da Europa lá. Vê a vibração que é aquilo lá?
Na minha opinião, futebol feio aquilo ali. Eu vi futebol bonito jogando com o Pelé, jogando aqui no Brasil, fora o Pelé também. Lá eu tô vendo futebol feio pra caramba. Isso é a minha opinião. Minha opinião. Então o mexicano viu aquilo lá. Eles adoram futebol mexicano. E ver um futebol daquele, merecidamente, merecido que o Brasil fez em 70. Eu falo em 70 porque eu estava lá, eu vi. As cenas que a televisão mostra no final é o público invadindo o gramado e praticamente arrancando as roupas dos jogadores. Justamente. Aquilo é emocionante. Quer dizer, emocionante para nós que fomos campeão, e eles vendo aquilo lá, vendo o Pelé fazer o que fez. Pelé, o Jairzinho fez 7 gols na Copa de 70, 7 gols. Praticamente, se o Rogério tá bom, quem vai jogar é o Rogério? Não sei se vocês não lembram disso. Jogou o Jairzinho, Tostão, Pelé e Rivelino do lado de lá. Gerson Clodoaldo, Carlos Alberto Brito, Piazza e Everaldo. Fomos campeão. Os caras não vão gostar disso? Vão gostar disso. Vou gostar de ver. Isso não só o mexicano, como todo mundo vai gostar de ver isso aí. Eu queria estender essa pergunta do Bernardo. E o Santos, que excursionava muito, sobretudo pela América, Argentina, a relação com a torcida era também esta de admiração? Ou tinha hostilidade, provocação? Pelo menos no lugar que eu fui, o Santos era muito querido. O Santos, além de ser querido, eu digo querido, o Santos dava exibição. O futebol que o Santos jogava, dava exibição. E tinha o maior jogador de futebol do mundo, que todo mundo queria ver. O cara foi campeão todas as vezes que foi na seleção, praticamente, em 58 que ele foi em 62 que ele se machucou, em 66 machucaram ele, em 70 ele foi campeão. Então, às vezes que o time do Santos, esse período do time do Santos, o Santos questionava e todo mundo queria ver o Rei Pelé. Então, o Santos foi um grande time. E jogava no exterior, dificilmente, nós não perdíamos. Eu me lembro uma ocasião em 67, eu já estava, 67. O Santos foi fazer um jogo na Alemanha, não me lembro que lugar da Alemanha foi. O Santos, os caras, uma correria, que na brincadeira, a gente viajava para cá, para lá, uma correria, o time ganhou de 7-6. Terminou o jogo, nem me lembro que lugar da Alemanha é, isso aí eu não me esqueço. Terminou o jogo, o estádio todo ficou de pé aplaudindo o time do Santos. O time do Santos era para perder aquele dia, ganhou de 7-6 na Alemanha. Nem me lembro que lugar foi. Isso foi um dos lugares. Ia jogar na África, então era uma sumidade. E todo lugar que o Santos jogava era uma torcida que era uma brincadeira. Só que, por exemplo, tinha lugar que a gente tinha que jogar, o Pelé se machucava, como se machucou. Uma ocasião na Espanha, ele se machucou. Aí jogamos um torneio, aí tinha que jogar em outros lugares. Aí pegou, mas o Pelé, então se o Pelé não tá para vir jogar, não precisa vir ninguém. Aí acabava a discussão e veio embora. São detalhes que, só porque eu continuo falando, o Pelé, ele era um jogador de bola que tinha que jogar com mais 10, ele não jogava sozinho, então era obrigado a 18 cara. Eu fui muito nesse embalo aí deles aí. O milésimo gol do Pelé foi vivenciado pelo time nessa contagem. O milésimo gol dele? Eu me lembro que nós fomos jogar na Bahia, tentamos jogar na Bahia um jogo, jogamos outro jogo, todo mundo achava que ele ia fazer o meu gol lá e não fez. Ele foi fazer o gol no Maracanã lá, contra aquele goleiro Andrade lá. Esse jogo eu estava na reserva e joguei no segundo tempo esse jogo lá. Até que ele falou que oferece esse jogo às criancinhas, aquele negócio todo. Agora, por exemplo, você está falando do milésimo gol, é que nem agora, ele fez um filme agora, esse é Pelé. Ele fez 1.200, quase 1.300 gols. E nesse filme só tem 400 gols dele. Porque não dá para passar todos os gols dele. É que eu fui um privilegiado de ver os gols do Pelé. Vi. Não comecei jogando com ele, mas praticamente eu vi todos os gols do Pelé. Sensacionais os gols. E nesse filme parece que só tem 400. Ele fez 1.200, 1.300 gols. Muita coisa que não foi. Ele foi o atleta do século. É que nem não pode aparecer, mas vai ser difícil aparecer.
Pode querer fazer comparação. A gente não faz comparação com o Maradona é melhor. Essa é a opinião do Argentino, mas não é melhor. O Maradona jogou uma Copa, foi campeão. Pelé jogou 3 e podia ter jogado mais 2. Essa é a minha opinião. 74, 78, ele podia ter participado. 70 ele jogou com 30 anos. Jogou e jogou bem. Você disse que nessas excursões o Santos era sempre querido e bem recebido, mas nesses países em que havia uma rivalidade e que se disputavam títulos, por exemplo, nesse filme a que você fez referência, tem as imagens do Santos jogando na Bomboneira, na época. Nessas situações não havia hostilidade também? Ou o Santos, né, também era bem recebido na Argentina? Que tipo de hostilidade você está dizendo? Eu vou ver se eu vou definir. Pressão da torcida? Não, pressão da torcida era grande. Nessa Bomboneira aí que você está falando, o Pelé e o Coutinho fizeram os gols. O Santos ganhou 2-1. Isso em 1962, 63. Você vê que tipo de hostilidade que existe? Claro que existia. Eles davam pancada no Pelé, como eu vi, deu muito no Pelé. Só que o Pelé não era um cara forte. Como ele dava, quando ele levava, ele dava também. Os caras respeitavam ele, tanto ele como o Coutinho. Essa é a minha opinião sobre isso, entendeu? Hostilidade, claro que vai existir a hostilidade. Mas eles não afinavam. O problema é que eles não afinavam, eles não tinham medo. Eu vi isso aí, eles não tinham medo. Tanto que o Pelé respondia que tem aquela cotovelada no Justamente. Uruguai. Aquela cotovelada e tem mais coisas do Pelé. Mais coisas do Pelé. Ele nunca foi de afinar. Aquela televisão registrou. Registrou. Tem vários casos do Pelé. Mas também porque o caso é o seguinte, porque isso é a coisa do futebol. A guerra do futebol. Essa agora, essa aí, essa que a gente estamos falando, daquele contra o Uruguai, aquilo ali, conforme o lugar, podia ser assim aqui no Brasil, conforme o lugar, se tem um juiz meio, hoje em dia, como sempre teve, já pensou se discurso Pelé, o Brasil ficar com 10 ali? Seria muito complicado aquilo ali, entendeu? Então foi um negócio rápido, a televisão focalizou, só que, fomos campeão do mundo. Joel, você jogou em 65 uma semifinal de Libertadores, Santos e Peñarol. Foram 3 jogos. Eu não joguei, eu estava na reserva. Na reserva? Não joguei. Mas esse tipo de situação não existia nesses confrontos do Santos com o Peñarol? Santos com o Peñarol, Santos com os argentinos ali, eu joguei muito na Argentina ali, joguei ali, entendeu? E a rivalidade era grande. Mas tem certos caras, por exemplo, um jogo que o Santos jogou contra o... Não vou falar isso que você está falando, que eu não joguei esse jogo aí. Eu vou falar de um jogo que o Santos jogou aqui no Pacaembu contra o Cruzeiro. O Cruzeiro deu um baile no Santos, que não foi brincadeira, eles foram campeão. Naquela época do Tostão. E o time do Santos era um grande time. Agora, essa aí do Peñarol, eu não joguei esse jogo. Mas teve várias rivalidades. Excursão, nós jogamos muito no Chile ali, aquele time do River Plate, aquele time da Argentina, esse Independente foi campeão várias vezes, pela essa taça aí, que agora nem joga mais lá. Então a rivalidade contra os argentinos foi muito grande. Até nessa época, quem jogava no River Plate, que eu falei dele aqui, foi o Ramos Delgado. Ele tem um apelido de negro lá. O cabelo dele é meio de pessoas de cor lá. Agora, essa aí do Peñarol, eu joguei contra o Nacional lá uma ocasião também, joguei contra o Peñarol. A volta da Copa de 70, quando você retorna para o Santos, o fato de você ter participado dessa Copa que foi tão emblemática, com o tricampeonato, isso, quando você retorna para o clube, como é que é? Você volta com uma moral? Como é que foi esse retorno ao Santos? 1970, 71, até a sua saída do Santos? O que eu posso dizer é o seguinte, quando eu voltei, o Santos teve grandes 4 zagueiros, na minha opinião, entendeu? Você acabou de dizer do um agora que chegou aqui, não ficou muito tempo também aqui, o Djalma Dias. Só que na época que eu voltei, houve um problema que eu não fui muito titular. Eu joguei, aí fiquei 71, 72,
quando eu tinha que terminando o contrato, eu tive que sair. Então eu não joguei muito aqui. Eu tive que sair. Eu joguei na França lá, no Paris Saint-Germain, depois de 72. Quer dizer, eu tinha chegado em 63, aí houve esse problema todo. Aí eu cheguei, o empresário lá no Rio de Janeiro me levou para jogar no Paris Saint-Germain. Aí eu fui jogar lá e o passe estava aqui. Quando cheguei, me deram o passe, aí eu saí daqui de Santos. Saí daqui de Santos, fui até jogar era para jogar no Atlético Paranaense lá. Acabei indo jogar em Londrina, que eu peguei um bom dinheiro. Depois fui disputar o campeonato lá contra o do CRB, lá em Alagoas, lá. Os Colos em 70 e pouco já. O Colo era diretor do CCA naquela época. Depois eu fiquei jogando, joguei no Saara e tal, aí a idade foi indo, foi chegando a idade, aí eu parei de jogar bola. Joguei mais. Eu tinha 17 anos de esporte e fui trabalhar no CAIS. Eu tinha que me aposentar, já estava com 30 e poucos anos. Eu fui para o CAIS, fiquei 20 anos no CAIS, tinha 17 de esporte, 17 anos contado de INSS, fiquei 20 anos no CAIS, deu 37 anos, aí eu me aposentei. Me aposentei com 55 anos. Agora eu estou com 67 anos. Faz 11 anos já que eu estou aposentado. 11 para 12 anos. Estou com 67 anos. Muitos jogadores optam por continuar no meio do futebol atuando como técnicos. O senhor considerou essa possibilidade? Se a maioria que gostaria de ficar no futebol, eu era um que gostaria de futebol, mas isso não é para todo mundo, não. Por isso que eu fui trabalhar. Eu tive agora, faz aqui uns 3, 4 anos, logo depois que eu fui aposentado, eu tive num projeto lá de São Paulo, lá eu fiquei 5 anos com escolinha de futebol. Era remunerado, mas só que eu não dei sorte de ter chamado para ser um treinador, esse negócio todo, e estou aposentado e acompanho o futebol com 67 anos. Agora, esse negócio que você está falando, isso não é para todo mundo, não. Agora que a maioria gostaria disso. Uma grande outra coisa que o jogador podia fazer é isso que estão fazendo agora, o Casagrande, esse pessoal. O reconhecimento do jogador ser um comentarista de futebol. E tem muita gente contra disso aí. Mas também você vai favorecer todo mundo, achando a opinião de todo mundo, ninguém faz nada. Mas é uma coisa certa. Outra coisa, já que tu está perguntando, por exemplo, o caso de estar esse Ronaldinho agora, e o Romário, esse pessoal falando negócio de bola. Esse pessoal que tem que estar, não vou dizer que eles vão ter que ser os dirigentes, esse negócio todo, mas a maioria tem que fazer isso mesmo, pelo menos eles deram um chute na bola. Agora, tem gente que não deu chute na bola e vive de futebol, não é brincadeira. Aquele Nico Miranda lá no Vasco, lá, na minha opinião, era uma sacanagem aquilo lá. A autonomia que tinha o cara. Esse presidente mesmo que saiu agora, ele entrou ali com o João Avelange, depois ele ali, ele ficou não sei quanto tempo. Já viu o ganho daquele cara que ele tem? Vocês já viram o patrimônio daquele cara? Aquilo ali tudo é custo do futebol. Futebol, queira ou não queira, é um negócio rendável. É um negócio muito rendável o futebol. Essa é a minha opinião. Ficou mais de 20 anos. E depois, você falou do Eurico, depois entrou o Roberto, que havia sido jogador. Mas o Roberto pelo menos deu um chute na bola. Pô. É que nem o Ronaldinho. O Ronaldinho, ali onde que ele está agora, pelo menos ele é um cara que deu um chute na bola e ele está bem de vida. Eu fui na Alemanha em 2006, quem comandava aquilo lá foi o Beckenbauer. Você vê aquele rapaz lá na França agora lá, o Platini, é um jogador de futebol, coisa que não acontece aqui no nosso país. Acontece, parece que o cara faz aquilo ali, tem que apertar para chegar numa situação dessa, senão não vai. Pô, essa desse Ricardo Teixeira, pô, bom nem falar disso aí. Tudo à custa do futebol. Tudo à custa do futebol. Joel, dentro de campo, qual era o seu estilo? Você era mais... Pô, seu estilo de falar, você falava, orientava, você gostava, ficava mais quieto, como é que era o seu... No time do Santos era difícil, entendeu? Mas sempre eu joguei falando. Agora, pô, para falar pelos outros, quem falava era o Zito, esse cara que saiu daqui, que tu entrevistou ele. Tem jogador que jogava calado. Tem jogador que joga falando bananão.
Eu joguei com o Zito, pô, falava com todo mundo, falava até com o Pelé. Tem outros não, que joga calado. Por exemplo, eu falo muito do Dorval, que eu joguei com o Dorval, quando logo cheguei aqui, joguei com o Dorval. O Dorval foi um grande jogador, joga calado. O Pelé já não joga calado. Não joga calado. Isso é do cara. O Carlos Alberto também é outro que não joga calado. Agora tem jogador que não fala nada. Você vê pelo estilo do treinador. Tem treinador que senta ali, gesticula, chega lá. Tem outros que não falam nada. E tem uns que começam a falar e tal quando a televisão focaliza ele. Quando não focaliza, ele fica quietinho ali. Aí focalizou, ele está vendo que está sendo focalizado, ele... Isso é um detalhezinho que... E estamos nas vésperas de sediar uma Copa do Mundo, com essa responsabilidade não apenas de organizar, como de dentro de campo fazer jus à expectativa que tem dessa atual seleção. Como você acompanha esse processo? O Brasil fez uma Copa do Mundo em 50 e quem que não ganhou uma Copa? Mas só que, por exemplo, esse negócio de Copa do Mundo, todas as seleções, quando o Brasil está na Copa do Mundo é um jogo amistoso. Todos os adversários respeitam o Brasil. Quer dizer, mas agora não é que a organização. O Brasil até agora, nós estamos em 2012, a Copa é 2014, material humano o Brasil tem. Agora tem que compor a seleção. Um bom teste para o Brasil vai ser esses eliminatórios agora. É que nem eu falei agora, tem que ganhar. Se não ganhar, é complicado. Você vê que, eu falo muito da Copa de 70, a mudança de treinador em cima da hora de uma Copa do Mundo, isso não pode existir, porra. Você tem que pôr o cara lá e ficar com o cara. Por exemplo, agora, já que nós estamos falando de Copa do Mundo, se esse Mano Menezes chegar lá e a seleção não for bem, ele já dançou. Porque aí tem a opinião, não só aqui de São Paulo, tem a opinião do Brasil todo. Só que a oportunidade que está sendo dada para ele é uma grande oportunidade. Agora, para contentar todo mundo vai ser difícil. Vai contentar todo mundo se o Brasil chegar lá e ganhar. Porque se chegar lá e não ganhar, é complicado. Não vai contentar todo mundo. Aí vai começar aquele negócio de mudar. Você vê se esse último campeonato do Brasil foi em 2002. Nós estamos em 2002, vai fazendo 10 anos. Aquela seleção de 2002, quantos treinadores foram mudados? Esse Leão foi mandado embora por telefone. Aí foi esse Filipão. Só que esse Filipão, ele chegou lá e houve um problema entre... Ele queria o Ronaldinho, só que o Ronaldinho estava machucado. E todo mundo queria o Romário. Ele foi, não vai levar o Romário, vai levar o Romário. Só que começou a Copa e tudo. Só que ele foi campeão do mundo. Porque se ele não é campeão do mundo, ele tinha dançado. A responsabilidade de não ter convocado o Romário... Romário dançou. Só que ele saiu, foi campeão do mundo, ficou em Portugal não sei quantos anos. Graças a Deus, ajudou ele, ganhou a grana dele, foi para a Inglaterra. Deus que ajude ele. Tudo isso pelo campeonato mundial. Dizer que ele é um grande treinador? Ele é um treinador ganhador. Agora, grande treinador... Nesse período que você foi transferido para o Paris Saint-Germain, que acabou não durando muito, você vislumbrou justamente em aproveitar o fato de jogar no exterior para fazer uma independência financeira? Ou seja, Não, eu podia ter feito isso, mas não deu tempo de eu fazer isso. Porque eu achei que ali ia ficar complicado. Aí peguei e vim para o Brasil. Porque aqui no Brasil eu falo português, lá eu não falava francês. Isso foi um tiro curto. Um tiro rápido também. Foi um tiro curto, não, um tiro rápido. Falou? Você me desculpe, mas... Chegando ao final do depoimento, Joel Camargo, muito obrigado por essa entrevista aqui no Memorial de Santos. Gostaríamos de agradecer imensamente nessa oportunidade que vai fazer parte do acervo histórico do Museu do Futebol. Eu agradeço a vocês essa oportunidade. Isso tudo é minha opinião. Muita gente não concorda com a minha opinião, mas a minha opinião é essa. Eu agradeço, um abraço para vocês.